Tá, então, e vou apresentar também a doutora Priscila Luciene Santos de Lima, que é pós-doutora em Novas Tecnologias e Direito pela, espero que eu não erre, Università Mediterrânea de Reggio Calabria, da Itália. Falei certo, doutora? É doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, é mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário de Curitiba, é professora na graduação e pós-graduação, é líder de grupo de pesquisa, é integrante do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, pelo INEP, IMEC, diretora, editora e membro do Conselho Científico de diversos periódicos nacionais e internacionais, é pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Social da Bahia, é advogada escrita na OAB do Paraná e de São Paulo. Doutora Priscila, boa tarde. Boa tarde, Ana. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, a convite do professor Tiago, a pessoa quem eu devo a minha amizade e o prazer de poder estar sempre com ele nos melhores ambientes possíveis, né, professor Tiago? Ele sempre proporciona para nós essa alegria imensa de nós podermos estar levando um pouco mais daquilo que nós sabemos fazer, daquilo que nós gostamos de fazer, para conhecimento aí dos nossos alunos e dos profissionais da nossa área. Então, agradeço imensamente, professor Tiago, e obrigada pela apresentação, Ana. É um prazer estar aqui com você também hoje, com os demais convidados que estão aí para falar um pouquinho e para nos prestigiar também, né? Ótimo, doutora, muito obrigada. Eu vou apresentar o doutor Fábio Veiga, que tristemente, olha só que triste, ele não vai estar conosco, mas porém ele está em um congresso na França e por isso houve um conflito de agenda e ele não vai participar. Vou rapidamente apresentar o doutor Fábio Veiga, que é presidente da Iberoju, professor doutor em Direito Empresarial e professor de Direito de Ciências Políticas da Universidade Fisofona de Portugal. Tem mestrado e doutorado, foi professor adjunto convidado do Politécnico de Leiria, em Portugal, professor e doutor de Direito Empresarial universitário na Espanha, doutor em Direito Empresarial pela Universidade de Vigo, em 2017, com a máxima distinção e prêmio extraordinário na tese de doutorado. Felizmente, ele não estará conosco nesse grupo de trabalho, mas como ele foi parte idealizadora desse projeto, eu também faço as honras de apresentá-lo. Seguindo, eu vou apresentar, então, o doutor Leonardo Castro de Boni. Doutor Leonardo é doutorando em Ciências Jurídicas Civilistas pela Universidade de Lisboa, é mestre em Direito e Ciências Jurídicas Civis pela Universidade de Lisboa, é especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela Faculdade de Direito de Vitória e advogado. Doutor Leonardo de Boni, o senhor me ouve? Boa tarde. Boa tarde, eu escuto perfeitamente, mas a questão é se... Doutor Leonardo ainda está com problema no áudio, infelizmente, nós não estamos ouvindo você, nós tentamos antes um pouquinho não escuto falar, nada na não consigo ouvir nadinha. Na sequência, enquanto vocês vão tentando aí, que a gente tem fé que esse telefone, microfone de vocês funcione, eu vou apresentar a doutora Maria Vitória Galvão Momo, que é doutoranda em Ciências Jurídicas Civilistas pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra e advogada. Doutora Maria está junto com o doutor Leonardo, certo? Também não vamos ouvi-la, provavelmente. Doutora? Não vamos. Está muito baixinho. Vou aproveitar, então, e apresentar o doutor Marcos Vinícius Delfino, que é graduado em Direito na UFES, especialista em Direito Ambiental pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito Empresarial pela Damásio e advogado. Doutor Marcos Delfino, o senhor encontra-se na sala? Me encontro sim. Boa Ah, tarde. boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer imenso e uma honra estar numa mesa tão graduada quanto essa. E tenho certeza que, sob os cuidados aí de Dr. Tiago, nós vamos ter uma discussão muito profícua. E ótimo. E para dar início, então, a essa discussão de como o conhecimento do sistema tributário nacional pode fazer tanta diferença para os negócios, eu dou a palavra para o Tiago, que conduzirá o início dos trabalhos. E vocês têm temos 38 minutos, em média, para discutir o assunto. Doutor Tiago Salles de Oliveira, contigo a palavra. Muito obrigado, Ana Carla. O GT de Direito Empresarial ele foi idealizado sob uma premissa. Ele tem uma premissa base, fundamental.
é que nós somos empreendedores. O brasileiro e o português, os dois são um povo empreendedor. São dois povos versados em empreendimento. É claro, se em alguma época o povo português não tivesse a aventura, não tivesse alçado o objetivo de colonizar novas terras, encontrar novos povos, nós, é claro, não teríamos nosso país constituído no embrião como ele é hoje. Então, isso nós compartilhamos há muito tempo, tanto desse lado do mar, do oceano, quanto do outro lado do Oceano Atlântico. As empresas, certamente, naquela época e até hoje, são o centro da nossa sociedade. Certamente são o centro de nossa sociedade. Eu sempre sustento isso nas aulas, ou em qualquer palestra que eu faça. Porque, olha, elas são os pontos principais de arrecadação do Estado. Elas são os pontos aglutinadores dos postos de trabalho. E, não raro, as empresas são catalisadoras de mudanças sociais. Então, perceba, o Estado está de olho, a sociedade está de olho e a concorrência está de olho. Não é simples manter o empreendimento. É difícil iniciá-lo, é difícil desenvolvê-lo, mas talvez, se você tiver um pouquinho de sorte e um pouquinho de técnica, você consiga colocar o teu nome na história da sociedade, ao menos daquela geração. E isso faz toda a diferença para o tipo de sociedade que temos atualmente. Mas perceba o seguinte: toda vez que você se aventura, toda vez que você comete o ato de tentar empreender, de montar empresas, de gerar um empreendimento, você enfrenta dois leviatãs. Sempre dois. Antigamente, esses dois leviatãs não eram tão ferozes. Atualmente, eles são implacáveis. Os dois leviatãs que afrontam qualquer empreendimento brasileiro hoje são, é claro, o mercado, a força invisível, a força da concorrência, a força da qualidade, da dinâmica, que acaba impulsionando e exigindo sempre mais do empreendedor ou da empresa, e um outro leviatã muito mais cruel, que é o Estado. O Estado não tem piedade. O Estado somente tem poder. O Estado tem os recursos para que, se ele quiser, ele acabe com o empreendimento com um simples toque. Isso acontece na sua prática como contadora, isso acontece na minha prática, isso acontece na prática de todos que estão aqui escolhidos a dedo para esse GT. Se nós pudéssemos utilizar um caso histórico, é só pegarmos a figura do Visconde de Mauá. A gente conhece como Barão de Mauá, mas não foi o último título honorífico dele. O empreendedor nato, e que na época não tinha tanta concorrência, mas ele tinha um problema grave. Mauá tinha um problema grave com o Estado. A concorrência não afrontava os negócios dele, o estaleiro, as ferrovias, mesmo os negócios agropecuários que ele possuía. Mas o Estado não via com bons olhos um empreendedor como ele. E cedo ou tarde o Estado esmagou ele. É só observar a história dos empreendimentos, em que pese ele tenha deixado a sua marca na história desse país, assim como na história das relações de Brasil com a Europa. Se eu pudesse puxar o gancho de Mauá, eu diria que contemporaneamente, especialmente agora, a partir do início de 2023, nós temos uma mesma época, uma mesma postura do Estado. O Estado voltou a ser um leviatã extremamente agressivo com o empreendedor. E não é uma conversa de boteco, não é uma conversa de fichinha, é um fato. Quantas vezes você, numa reunião, ou qualquer um dos que estão aqui numa reunião, ouviu de um empreendedor, não importa o ramo, que ele se sentia coagido como se fosse um criminoso? Que a todo tempo ele sentia como se estivesse empreendendo errado, como se ele tivesse menos direitos que qualquer outro cidadão na nossa sociedade brasileira. E nesse ano, especificamente com o governo que temos atualmente, um governo de bem-estar social, mas que para fazer coisas boas precisa de muitos recursos, nós voltamos a ter as piores atitudes possíveis com o contribuinte. As piores atitudes possíveis com o contribuinte empresa, em especial, que são autuações em massa, basta verificar o deslocamento de carga nas rodovias. Nós voltamos a ter taxação em tudo que é possível, em importação, em diesel, em não sei mais o que, em tudo que há possibilidade. E o que mais me exasperou e que me deixou preocupado é
que todas as teses tributárias, tudo aquilo que dava um fôlego para o caixa da empresa, tudo aquilo que ajudava a reorganizar economicamente a sociedade, começou a cair nos tribunais. É claro que a nossa tripartição de poderes ela tem limitações. E isso chegou ao STF. A influência do executivo chegou ao STF. Então, todas as teses do século que tivemos, a tese do século que tivemos pacificada no ano passado, não espere isso mais. Não espere teses milionárias no direito tributário. Nós continuaremos lutando. Mas a perspectiva nos próximos 4 anos não são boas. Se houver ainda uma nova percepção, uma nova reafirmação desse governo, também não vai ser boa. Nós estamos cada vez mais comprimidos. E é esse o modelo de sistema tributário que temos. Por mais que a gente pense na rigidez do direito tributário, aquela aula dogmática que tanto na contabilidade quanto no direito tem, isso não existe no sistema brasileiro, é uma ilusão. Leis complementares, porque são leis de quórum mais qualificado para questões tributárias. O que é uma lei complementar hoje, perto de uma medida provisória que simplesmente altera a cadeia tributária inteira de um produto? Não é nada. O modelo brasileiro, ele não é rígido como se ensina, ele é muito maleável. E esse é o problema dele, porque eu acredito, e talvez os senhores concordem comigo, assim como as senhoras concordem comigo, que o nosso modelo tributário ele não é jurídico ainda, ele é político. Ele é tão político quanto era na época da colônia brasileira em relação a Portugal. Mudou-se a simples aspiração do que o governo quer para a sociedade, você muda inteiramente a carga tributária e muda inteiramente as metas tributárias. Só que o Estado pensa nele, ele não pensa no empreendedor. O empreendedor está dentro de um sistema tributário maleável pela política, não inteiramente jurídico, não inteiramente com garantias, e isso é altamente comprovável, é só olhar os julgados de vedação ao confisco em qualquer tribunal que você veja, e ele precisa tentar sobreviver, porque alimentar o empreendimento é alimentar um sonho. Ele não vai desistir. Se ele iniciou o empreendimento, o empreendedor vai continuar. Você não vê o cara parar pela metade. Ele termina falido, mas ele não para. Só que há um pontinho especial que eu venho observando muitas empresas não fazerem. Das maiores do lucro real às pequenas empresas do simples, que são os regimes tributários, dentre outros, dentro do nosso sistema, né? Um ato que os templários conheciam muito bem, tá? Os templários portugueses, inclusive. O provisionamento. O Brasil não é um estado, um país em que você pode esperar redirecionar todo o que você tem de lucro, se você vier a ter lucro na sua atividade. Você tem que guardar uma parte disso para possíveis despesas tributárias. O empreendimento, o empreendedor acredita que o que ele vai pagar de imposto é somente aquilo que vem nas DARFs, é somente aquilo que vem na DAS. Não é. Num país de sistema tributário maleável, politicamente, como é o caso do Brasil, você precisa esperar que em algum momento você tenha que ter recursos para poder segurar uma autuação, segurar uma briga com o Estado e tocar o teu empreendimento como se nada tivesse acontecido. Porque o efeito psicológico do sistema tributário, quando ele autua a empresa, é enorme. É 100% das vezes em que eu enfrentei uma situação assim, a resposta foi errada. O Estado chega para autuar uma empresa, você tem 30 dias para impugnação. Provavelmente nesses 30 dias a empresa vai parcelar. Não importa se 800 mil, se 2 milhões, se 5 milhões, todos os casos que eu já vi. Se não houver um plexo de provisionamento, o empresário terá medo de continuar e ele vai parcelar se endividando com o Estado, muitas vezes ilicitamente. Porque por quanto tempo e quantas vezes você ingressa na via administrativa e consegue comprovar que as atuações estavam equivocadas, que o montante não era aquele, que os vícios formais são vários durante o processo administrativo tributário, que inclusive é muito deficiente. Talvez algum dos meus colegas fale aqui sobre isso. Mas é a falta de provisionamento que leva à decisão equivocada. E decisões, gerar soluções, é tudo para o empreendedor brasileiro. No contexto do sistema tributário, provisionar é o principal método para se decidir corretamente na hora de enfrentar o Estado, na hora de progredir com o seu negócio. E eu não estou falando balela, não.
Eu não sei se os colegas estão acompanhando, mas nós tivemos agora, 2 semanas atrás, um julgado de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que acabou falando da incidência de PIS e COFINS, as duas contribuições que são mais momento de discussão, tema de discussão nos tribunais, sobre as receitas financeiras. E aí você observa jornais pouco especializados dizendo, nossa, mas o impacto será bilionário para os bancos, e certamente eles passarão isso para o consumidor. Os bancos já provisionaram isso há muito tempo. Eles já passaram os relatórios. Eles já estão gerando contranotícias a respeito disso. Você já pagou pelo provisionamento dos bancos. E se eles quisessem provisionar de novo, gerando mais juros em cima dos produtos financeiros que eles têm, eles o fariam com a sociedade inteira cega a isso. Mas é porque a sociedade inteira é cega ao sistema tributário maleável. Ele não é rígido como uma pedra, ele é um polvo. Se ele consegue colocar os tentáculos dele, os contatos dele em alguma coisa, ele o faz. A única forma de você se proteger minimamente é tendo recurso, despendendo uma parte do provisionamento para a receita futura, porque certamente você vai gastar com tributação além do que você paga mensalmente, além do que você paga anualmente de acordo com o tributo. Num país como o Brasil, você não pode esperar a justiça fiscal de 4 em 4 anos. Uma mudança de perspectiva de meta de 4 em 4 anos, você nunca vai ter justiça fiscal. Mas você tem a solução. E a solução que você tem é ter recursos para poder garantir sua execução, estar preparado para impugnar, fazer o depósito integral e, é claro, sempre ter a possibilidade financeira de ajuizar, de poder se defender do Estado. Lembrando que ele vai tentar engolir o teu empreendimento, é o trabalho dele. Mas com medidas simples de contabilidade, de administração de empresa, você consegue gerar um efeito tributário tremendo. E mais, o provisionamento ele vai crescendo. Você tem rendimento sobre isso, você tem outras teses sobre isso. Juros sobre capital próprio, por exemplo, entra nesse contexto. Não é difícil de fazer, mas exige constância e disciplina o empreendedor brasileiro tem. Era a minha fala para esse momento. E, é claro, repasso agora para os meus colegas, no caso, a professora Priscila. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, professora. Então, puxando o gancho aqui, dando continuidade à fala do Dr. Tiago, conhecer o sistema tributário nacional, obviamente, o nosso tema aqui hoje, é fundamental para qualquer negócio, né? Pois é ele que vai permitir planejar, gerenciar melhor a carga tributária, fazer o aproveitamento desses benefícios fiscais, né? E, obviamente, evitar problemas com o fisco. Uma das formas de se fazer isso, obviamente, é escolher o regime tributário mais adequado para o seu negócio, né? Ter Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, outros assuntos que a gente pode adentrar numa próxima oportunidade. Além disso, aproveitar esses benefícios fiscais existentes, que são aí os incentivos concedidos pelo governo, destinados ao estímulo de determinados setores ou regiões da economia, né? E temos também uma outra forma de evitar problemas, que é o órgão responsável pela fiscalização e arrecadação desses tributos aí. Mas, se a gente analisar toda essa fala do Dr. Tiago e a fala dos demais colegas, e para aqueles que estudaram um pouco do assunto, essas não são as únicas formas de reduzir os custos e aumentar a rentabilidade do seu negócio com uma boa gestão tributária, né? Existem outras dicas aí que podem ajudar as pequenas empresas a otimizar esses processos fiscais, a se adaptar a essas mudanças na legislação que são constantes, né? E nas normas fiscais. Algumas dessas dicas que eu trago para vocês aí, que eu acho que são importantes, seriam automatizar esses processos fiscais, né? Utilizar um software, uma plataforma online que emita e armazene, gerencie as notas fiscais para facilitar aí a vida do empreendedor, evitando erros, atrasos, multas e etc., os outros problemas que advêm dessa situação. Além disso, essa automatização ela permite um maior controle e acompanhamento, obviamente, dessas operações tributárias que são realizadas, gera os relatórios, indicadores que auxiliam aí na tomada dessas decisões. Além disso, temos uma outra dica importante, manter sempre uma escrituração contábil em dia, né? Então, essa escrituração contábil
ela é o registro de todas as movimentações financeiras dessa empresa, que serve de base para o cálculo e o pagamento desses tributos. Então, é importante que se mantenha essa escrituração contábil em dia, é essencial, né, para evitar o quê? Essas inconsistências, as divergências, a questão da sonegação fiscal, que é algo muito importante também. Além disso, essa escrituração ela também vai permitir uma melhor análise da situação econômica e patrimonial dessa empresa, né, facilitando aí que seja feito um melhor planejamento tributário. Uma outra dica que eu penso ser importante com relação a isso, também você tem que contar, obviamente, com um contador e um advogado qualificado, ou um escritório, enfim, de contabilidade, um escritório de advocacia, né? Ter um profissional especializado em contabilidade e tributos é fundamental para uma boa gestão tributária. Então, eles vão poder orientar a empresa sobre as melhores práticas e soluções tributárias, vão acompanhar essas mudanças nas legislações, nas normas fiscais, também podem auxiliar aí na elaboração e na entrega dessas obrigações acessórias advindas da relação, que são os documentos, declarações exigidas pelo fisco. Então, é importante frisar aqui que esses profissionais são essenciais dentro desse quadro que nós temos aqui, né? Dentro da relação Brasil e Portugal, aí com vocês não é diferente, essas dicas não seriam diferentes, né? Além disso, temos também que revisar periodicamente a gestão tributária. Por quê? Né? A gestão tributária ela não é algo estático, né? Não é algo que está ali imóvel, parado. Ela é dinâmica, ela é adaptável. Então, é importante que você revise periodicamente como está sendo feita a gestão tributária desta empresa. Daí eu friso novamente, bato na tecla novamente da importância desses profissionais qualificados. Verificando se há oportunidades de redução dessa carga tributária, se há riscos ou contingências fiscais, se há conformidade com as obrigações fiscais, se há necessidade de mudança em algum regime tributário, né? Seja os regimes que nós temos aqui ou que vocês têm aí. Essa revisão periódica ela vai permitir o quê? Que você corrija as eventuais falhas, que você otimize esses processos e que você melhore esses resultados, né? Então, de uma forma mais resumida, eu diria para vocês que o conhecimento do sistema tributário nacional, como o professor Tiago já disse, e acho que todos aqui vão reforçar nesse mesmo sentido, pode ser um grande aliado no crescimento de qualquer negócio, tá? Porque ele vai permitir o quê? Uma gestão tributária eficiente, uma gestão tributária econômica e uma gestão tributária segura, né? Eficiente, econômica e segura. Para isso, né, é importante que vocês sigam um pouco dessas dicas aqui que foram trazidas, que se aprofundem um pouco dentro desse assunto, que conversem sempre com profissionais qualificados, né? E vocês acabem aí reduzindo esses custos, aumentando a lucratividade e evitando os riscos fiscais que estão envolvidos nos negócios. Então, era essa um pouquinho da fala que eu peguei aqui no gancho do que o professor Tiago já deu a introdução, e agradeço mais uma vez e passo a palavra, então, para o próximo convidado e, posteriormente, para as considerações que vocês tenham a fazer. Que ótimo, ainda temos aí, em média, de 12 minutos de discussão. Eu gostaria de dar a palavra para o doutor Marcos Delfino, falar um pouquinho sobre a visão dele sobre esse assunto. Mais uma vez, boa tarde. Depois de duas apresentações incríveis, fico muito honrado de poder dar um pouco do que eu imagino que seria interessante essa discussão. Pegando um pequeno gancho trazido pela professora Priscila, eu gostaria sempre de reforçar, da mesma forma que eu faço com todos os meus clientes, a importância absoluta de ter um profissional contador muito bom, bem gabaritado ao seu lado, que saiba o que está fazendo, exatamente para atuar nas duas frentes. Uma, de não se pagar errado os tributos, não pagar a mais, e também evitar de toda forma a autuação nesse tipo de atuação, né? Então, nós evitamos as perdas
e aumentamos os ganhos. E, da mesma forma, o advogado tem essa capacidade de atuar e ajudar bastante a empresa, né? Eu brinco com os meus clientes que algumas vezes questionam os nossos honorários. Eu brinco que nós trazemos muito mais lucro para eles, trazemos muito mais força dentro da organização financeira da empresa, com a previsibilidade que o trabalho de um bom contador e um bom advogado trazem para realmente para a mesa da administração empresarial. E, nesse sentido, eu acho que a flexibilização do sistema tributário, trazido pelo Dr. Tiago também, é algo que é absolutamente essencial de a gente se debruçar. Porque o que acontece? Hoje, nós trabalhamos com um direito tributário, às vezes completamente impossível de se prever, né? Dentro de uma organização empresarial, nós temos as DARFs, as DAS, que são aonde o empresário espera que vai pagar, e às vezes chegamos às autuações. De frente para uma autuação, o primeiro passo que normalmente as empresas e os advogados têm é se dirigir ao plano administrativo. Vamos então ao processo, o procedimento administrativo. Nós ali conseguiremos reformar essa decisão, cancelar esse auto, realmente alcançar novamente esse dinheiro que nós entendemos que não seria devido. Às vezes até é devido e a gente tem algumas conversas mais interessantes, mitigação de danos, então, com os nossos clientes. Mas muitas das vezes nós entendemos que não é devido. Então, nós buscamos o processo administrativo inicialmente. E posso garantir que já estive presente, já vi o doutor Tiago perder muitas noites de sono com relação a esses processos administrativos que, por muitas vezes, são imprevisíveis, né? São imprevisíveis. Eu me lembro muito bem de uma tarde, de um sábado, em que estávamos trabalhando em um processo é, que realmente era um pouco intrincado, e conversando com o doutor Tiago, eu trouxe esse problema do direito administrativo e, às vezes, a imprevisibilidade do que aconteceria naquela instância. E o doutor Tiago me trouxe um olhar otimista, às vezes até mesmo raro, em que ele mesmo falou: pode ficar tranquilo, Marcos. Aqui a gente não sabe o que acontece, mas daqui a um passo nós estamos no CARF. E no CARF, lá temos ótimas decisões. E como o doutor Tiago trouxe essa influência política no direito tributário, esse ano nós tivemos uma mudança emblemática no CARF, absolutamente importante e que não pode passar despercebido para nenhuma empresa em momento nenhum, que é a mudança do voto de Minerva pro fisco. Então, sob esse aspecto, nós temos agora mais uma instância, aquela que era a mais confiável, e não estou aqui para criticar as decisões deles. Muito pelo contrário, na maioria das vezes ainda é extremamente confiável, sim. Sim, pelo menos muito mais técnico do que qualquer instância inicial do direito administrativo. Mas ali nós temos uma gigantesca insegurança trazida por essa mudança de paradigma e que realmente nos deixa um pouco inseguros e, pior do que nós, enquanto advogados inseguros, deixa os nossos clientes inseguros e incapazes de colocar em nossas mãos uma briga que realmente não se sabe para onde vai. E aqui eu me lembro do meu professor, grande doutor Vasco Pereira, ele, professor da Universidade de Lisboa, ele me deu aula de direito administrativo
E ele tem um livro muito interessante, absolutamente incrível, em que ele compara, na verdade, o direito administrativo com as fases de crescimento de uma pessoa, né? E o nome do livro é O Direito Administrativo no Divã de Psicanálise, em que ele vai tratando os traumas de infância de cada direito administrativo. E ali, na forma com que ele coloca as coisas, ele vai explicando, né? Por que que aquilo ali é um trauma de infância? Ele fez esse livro em homenagem à reforma administrativa que houve em Portugal, agora já há quase 10 anos, mas na época da publicação do livro tinha exatos 5 anos, né, da reforma administrativa, em que se mudou muito o contencioso administrativo. E ali foi realmente instituída uma forma, né? E aqui eu digo realmente é institucional de um direito administrativo contencioso. E ao se analisar a forma com que se desenvolveu isso, nós temos para o Brasil nós estamos ainda em uma fase, segundo o doutor Vasco, em uma fase infantil, quase que um pré-adolescente no direito administrativo, guardando todos os traumas não tratados de nossa infância. E ali eu já ouvi também pessoalmente algumas pessoas naquela nossa sala de mestrado falando a respeito de uma certa, com todo o respeito e todo o tato, uma certa esquizofrenia no processo administrativo, em que a pessoa que te autua é a mesma pessoa que irá julgar o seu recurso, né? É, eu convido aí qualquer um dos nossos integrantes dessa mesa, assim como qualquer um dos participantes, a conversar sobre um aspecto até análogo. É, Quando a gente faz um agravo de instrumento, a gente tem aquela famosa petição de reavaliação, né, em que se mostra ao juízo de piso que nós fizemos o agravo de instrumento e dá a oportunidade de se reformar a decisão. Algo que eu garanto que nunca nenhum de vocês viu acontecer. Porque não é assim que as coisas funcionam nesse mundo. É completamente absurdo de se esperar que o mesmo órgão que fez a autuação vá voltar atrás dessa autuação. Muitas vezes estando completamente equivocado na autuação, faltando elementos extremamente básicos. E mesmo assim, mesmo diante de faltas completamente absurdas e assim, táteis, facilmente apontadas, nós oferecemos o serviço para o nosso cliente e o cliente prefere fazer o parcelamento, prefere entrar em dívida com o Estado, muitas vezes sem o aprovisionamento citado pelo Dr. Tiago, colocando em risco o seu negócio, porque talvez o risco lá na frente seja pior ainda. E aí nós trabalhamos com um nível de incerteza gigantesco, que cada vez mais é influenciado por fatores externos ao direito posto e nos traz uma grande dificuldade na atuação e uma grande dificuldade também nos empresários seguirem com seus empreendimentos e levarem a cabo. Aqui eu fico triste que o doutor Leonardo e a doutora Maria Vitória não estejam com o microfone funcionando bem e também não tenhamos tempo, porque eu tenho certeza que a doutora Vitória adoraria falar sobre recuperação judicial e como são os efeitos tributários. Ela que já tem um mestrado ali nessa área, seria incrível ouvi-la o que tem a dizer. Mas em virtude da incapacidade do microfone no momento, essa pequena falha técnica, eu deixo aqui essa minha pequena contribuição e devolvo a palavra ao Dr. Tiago para a gente fazer alguma última discussão.
Muito obrigado, meu caríssimo Marcos. Muito obrigado, professora Priscila. E acredito que, Ana Carla, agora é o momento de Desse reforma distributiva. bate-bola, né, que a gente precisa fazer, porque que pena que nós temos tão pouco tempo, porque realmente é um assunto instigante, porque você começou essa fala de forma excelente. Todos nós, de alguma forma, somos empreendedores, nem que seja em algo que esteja conectado ao nosso dia a dia. Então, precisamos saber como que isso influencia, porque mesmo que eu não tenha um negócio, eu consumo algo de alguém que usa do sistema tributário. E isso interfere diretamente em como que a economia, como que o mercado, que foi aquele primeiro ponto que você colocou, né, Tiago, é o mercado e o Estado. E se como a forma de tributação naquela empresa não está correta, igual a doutora Priscila trouxe, se eu não tenho um profissional que sabe usar as ferramentas corretas para eu estar encaixado no regime tributário, para estar aproveitando os incentivos fiscais, para estar classificando os produtos de uma forma correta, para que eu use os créditos de forma correta naquela tributação, eu estou colocando em risco o seu primeiro ponto, doutor Tiago, que foi falando sobre o mercado, porque isso influencia também na concorrência, aquela pessoa, aquele empresário, ela está tendo seus lucros ou seu prejuízo aumentado, e o consumidor também vai sentir também aquele prejuízo. E, por fim, o doutor Marcos fechou isso com chave de ouro, porque ele trouxe, falando um pouco sobre o medo que o empresário tem, às vezes, de ir à frente, né, naquele contencioso e acaba voltando e fazendo um parcelamento, porque realmente ele tem um certo medo, receio, ou ele não encontra profissionais que de fato vão pegar aquele assunto e vão levar à frente, eles não se sentem seguros, e isso é um ciclo, né, que a gente coloca em risco toda a nossa dinâmica do sistema tributário brasileiro. E olha que interessante, pensando nisso, eu já venho trazendo, como nós estamos nos nossos últimos 10 minutos, eu gostaria de trazer já uma pergunta para a gente fazer esse bate-bola, doutor Tiago. É que, tratando sobre tudo isso, né, que a gente trouxe aqui de forma tão rápida, a reforma tributária aparece no cenário brasileiro como uma solução para muitos problemas que o empreendedor vem enfrentando no Brasil. Mas variados são os projetos e muitos são os anos de tentativa da sua implantação. E aí fica a pergunta: ela seria realmente a solução para tudo isso que a gente está passando em retorno da reforma tributária? Seria essa solução? E eu gostaria que um de vocês colocasse aí um pouco de suas palavras no restinho de tempo que nós temos. Minha cara, Ana Carla, geralmente o homem ele coloca muita expectativa em leis, né? Um novo Código Civil, um novo Código de Processo Civil, um novo Código de não sei o que lá. Mas eu deixo eu dizer, em que pese a reforma tributária seja muito boa e virá a ser muito boa para o mercado da advocacia, para o empreendedor, isso não é garantia, tá? E não apenas pelo texto que está aí agora, que inclusive hoje já teve uma nova notícia sobre ele, mas porque a reforma tributária, no primeiro ponto, não se decide se ela tem que ser por via de emenda constitucional ou via de lei complementar. Alguns especialistas falam que é só alterar as leis complementares principais e deixar a Constituição quietinha, mas o Legislativo já vai lá e altera na Constituição mesmo o que ele quer. Constituição não é um texto para você ficar mexendo desse jeito, entende? Já começa errado pelo Legislativo. Então, isso pode gerar mais falta de estrutura no sistema, mais falta de harmonia do que já tem. E um segundo ponto que pouca gente acha, a reforma tributária, ou conhece no caso, né, acha que vai funcionar. A reforma tributária, ela não vai mexer em toda a tributação que a gente tem, ela não vai alterar toda a cadeia. Ela vai mexer basicamente em 4 tributos principais: ISS, ICMS, PIS e COFINS, que são os que mais dão problema. E talvez sejam aqueles que têm lançamento por homologação. Então, Ana Carla, esperar que a reforma tributária seja a solução para isso, na verdade, não vai ser. Ela vai causar um pouquinho mais de problema ao empreendedor e eu quero já que ele se prepare para isso. Porque nós vamos ter que conviver num período de transição, provavelmente com 2 sistemas diferentes, o imposto unificado desses 4 tributos e um outro sistema dos 4 tributos ainda vigentes, né? E mais, nós não sabemos a relação entre eles, entre os sistemas em si. Provavelmente nós vamos ter um contencioso de massa a respeito disso, com várias empresas, mas mal sabemos a repercussão dela nos regimes, de acordo com o tipo de regime de tributação, lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então, as dúvidas são muito mais latentes do que a solução em si, né? Eu vejo a reforma tributária como muito boa para o Estado, tá? Inclusive retirando mais poderes do município,
tá? E colocando esses poderes novamente na União, porque é característica do nosso federalismo. E isso certamente vai ser, porque ele consegue unificar as forças de fiscalização. Mas para o empreendedor, não quer dizer que ele vai ter menos obrigações acessórias, menos obrigações instrumentais, menos burocracia por conta disso. Talvez num período aí de 5, 6 anos, ele tenha mais trabalho ainda, tá? Então, eu não acredito na solução da reforma tributária. Eu acredito na solução da desburocratização, mas aí é um outro tema. E quem passou por aquela época em que o Simples Nacional, né, foi implantado, aquela coisa que a gente nem estava falando de reforma, a gente estava falando de uma mudança que foi muito. Foi um período de uma transição muito pesada no Brasil, a gente sabe que não é bem assim. Então, se a gente passou por tudo aquilo, quando se foi uma mudança no regime de tributação que é tão importante para o micro e pequeno empreendedor no Brasil, imagina quando a gente fala de algo que é tão grande, que é a reforma tributária, que a gente vai estar lidando com todo e qualquer tipo de empresa, né? E ainda com intenção, ainda dentro do nosso tempo, como o empreendedor pode aumentar a margem de segurança de suas decisões em um país com tanta insegurança jurídica como o Brasil? Quais são as dicas? O que vocês podem trazer para a gente que está aqui acompanhando esse GT, como uma forma de dica, com tanta segurança que nós temos, como que o país pode aumentar essa margem de segurança? Eu vou pedir para quem está com o áudio aberto, por gentileza, fechar o áudio, porque fica aparecendo. Eu penso que seria mais ou menos seguir algumas daquelas dicas que eu coloquei na minha fala ali, sabe? Dentro de tantas inseguranças que nós temos e dentro de tanta tecnologia que nós temos hoje em dia, eu acho que nós temos que contar com esse software, com essa plataforma, enfim, de repente até e vou mais além, de repente até com uma empresa, algum processo de compliance, que automatize esses processos fiscais, manter sempre a documentação em dia, né, escrituração contábil, todos os documentos, ter esses profissionais qualificados de confiança, contador, advogado ou escritório, enfim, uma banca para cuidar disso, e revisar periodicamente a questão dessa gestão tributária, não é simplesmente só fazer funcionar, né? Eu acho que a gente tem que sentar mesmo e ver qual é o caminho que está sendo tomado, como que as coisas estão sendo feitas, como que as coisas estão sendo decididas, para que a gente possa fazer essa revisão e estar sempre aí procurando a melhoria. Hoje nós temos ainda a inteligência artificial, que também vem, espero que para nos ajudar, né? A gente também não sabe a que rumo isso vai tomar, mas eu acho que algumas daquelas dicas que eu dei na minha fala, acho que seria um caminho importante aí para responder pelo menos uma parte dessa tua consideração. E que interessante, né, doutora Priscila? Porque às vezes parece algo tão simples, mas quando a gente vai falar lá do micro e pequena empresa, desde a micro e pequena e até as grandes empresas de porte, você falou sobre a automatização desses sistemas. É quase impossível hoje para um ser humano conseguir, diante como o nosso sistema tributário, muitas vezes a insegurança de nossa item por item, saber o que a gente consegue aproveitar de crédito ou não, a classificação tributária daquele produto. Então, fazer isso na mão para o senhor João ali no botequim já é difícil. Imagina quando a gente está tratando de uma empresa que tem lá uma diversidade de produtos enormes ou de serviços, né? E como que isso muda? Eu costumava dizer que a gente vai dormir sabendo uma parte da legislação e acorda com as novas que a gente tem que ler até o final do dia para se atualizar com as mudanças. E aí você trouxe um ponto interessantíssimo, que é a escrituração contábil em dia. E muita gente a gente escuta muito falando que no simples é a melhor opção, no simples é a melhor opção, e nem sempre simples é a melhor opção. E não existe a possibilidade de eu avaliar um lucro real para uma empresa que tem que desmistificar que isso é só para empresas de grande porte. Também são para empresas de pequeno porte, desde que a organização dela seja boa para eu entender realmente qual que é o lucro, né, daquele empreendimento. Mas como que eu vou fazer essa avaliação se eu não tenho uma escrituração contábil em dia? Né? Se torna impossível, porque eu não tenho como avaliar lucro real se eu não tenho peça contábil. E a gente escuta muito isso no mercado, de que pequena empresa não precisa de contabilidade.
né? Eu não sei nem onde que isso está escrito, porque pode em algumas determinadas situações não precisar, mas perante ao Código de Imposto de Renda, ao CRC e demais outras entidades, é obrigada a ter, e mesmo que não fosse, eu não tenho como avaliar um regime de tributação no lucro real se eu não tenho escrituração contábil. E aí eu vou mais além ainda na sua fala, que tem que ser uma pessoa que realmente entende, contador e advogado, porque realmente é muito confuso, é muita informação, e muitas vezes eu sou um ótimo contador, um ótimo advogado, mas ainda não sou um especialista naquela área, e ainda assim eu não conheço todas as informações necessárias para fazer um planejamento tributário, ou uma classificação tributária, ou incluir uma empresa em um regime de tributação, um incentivo fiscal que vai fazer realmente diferença para aquela empresa. Então, juntando todas essas falas, que agora nós temos 2 minutos e meio aí para finalizar, primeiramente eu gostaria muito de agradecer todas as dicas que os profissionais todos. Realmente eu estou com o coração partido pela ausência do Fábio Veiga e pela falta da fala do doutor Leonardo e da doutora Maria Vitória, que eu tenho certeza que completaria mais ainda aí a nossa discussão, e quem sabe num próximo momento ainda a gente consiga trazer mais, mas como que esse assunto é importante, e nós estamos vivendo um momento na legislação, um momento no Brasil em que nós precisamos voltar o nosso olhar realmente para o que está acontecendo, porque muitas, como o doutor Tiago Salles trouxe, né, muita coisa parece, mas não é, muita coisa parece fácil, mas não é, será simples, de longe simples será, né? E eu gostaria de dar aí os últimos 1 minuto e 2 minutos nós temos aí para vocês se despedirem do nosso GT, que foi tão rápido, doutor Tiago. Muito obrigado novamente, Ana Carla. Obrigado pela oportunidade de organização do evento. Obrigado à professora Priscila pelo comparecimento, por ter prestado, né, esse auxílio tão grande a gente, ter contribuído tanto. Obrigado ao professor Marcos também, meu colega Marcos, também pela adição, pelo companheirismo de sempre, ao Leonardo Deboni, à doutora Maria Vitória também por terem comparecido. Não conseguimos ouvir vocês, mas certamente vocês contribuíram muito, até inclusive estava olhando o tempo todo para vocês aqui durante a exposição, né, utilizando como termômetro de alguma forma. Gostaria muito de ouvi-los e certamente vamos ouvi-los em outra oportunidade. Agradeço esmagadoramente também a todos que compareceram ao GT, a todos que estão vendo a gente, ouvindo a gente e que se interessaram pelo tema de hoje. É claro que o GT foi para vocês, tá? E espero que tudo que foi discutido aqui seja disseminado, porque não tem ferramenta melhor do que a informação. É o principal capital de qualquer empreendimento. Verdade. Obrigado. Doutora Priscila. Agradeço mais uma vez o convite, professor Tiago, conte comigo, você sabe que nós estamos juntos aí nessa caminhada, ainda que distantes de espaço, eu falo, mas estamos sempre juntos. Obrigada a todos que compareceram, que ficaram aqui, obrigada a Ana pela condução dos trabalhos, você facilitou muito a nossa discussão aqui, e até uma próxima oportunidade. Doutor Marcos Delfino, espero que dê tempo de você falar também. Apenas agradecer imensamente o convite, a oportunidade de dividir essa mesa com pessoas que eu respeito tanto e admiro. E espero que o que a gente tenha conversado aqui ajude bastante e leve a mais entendimento em todas as formas possíveis. Ótimo, um ótimo restante de Luso Brasil para todos nós, e até breve.